bem parecido, né? Um pedacinho só. No nosso planeta a gente tem vários seres, né? Os pombinhos voando aí, coisa e tal. A gente tem, por exemplo, o João de Barro. O João de Barro faz a casa dele de barro, certo? Aprendeu a fazer isso, ninguém ensinou, ele faz a vida inteira. O João de Barro nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Aula de ciências, fazendo casa de barro. Ele nasceu para isso. A abelha nasce para fazer colmeia, mel e cera, né? Tem gente que é igual a abelha, só faz cera, né? Enrola, não faz nada. Mas existe outro ser no nosso planeta que escolhe as coisas, né? O João de Barro não tem escolha. Ninguém nunca viu um João de Barro fazendo casa de alvenaria, né? Então nunca viu a abelha cozinhando arroz. Diferente dos outros, tem a capacidade de escolher. Esse ser somos nós, é o ser humano, é o homem, né? Então a gente, diferente desses outros seres que nascem programados para fazer aquilo que sabe fazer, a gente aprende e a gente escolhe. A gente tem capacidade de buscar coisas que a gente não tem. Por exemplo, uma coisa que todo mundo procura. Eu procuro, você procura, o mundo procura. Todo final de ano é a mesma coisa. A gente está sempre procurando paz, né? Final de ano a gente deseja paz, né? Concurso de Miss, já viu? A última frase delas é sempre que ela deseja paz mundial. É sempre assim. O ser humano vive em busca de paz. Esse sou eu, é você, né? Mas a gente, na verdade, talvez hoje, antes de sair de casa, brigou com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, com a sogra, chutou o papagaio, bateu no cachorro. A gente, apesar de querer tanto a paz, buscar tanto, a gente vive conflito. As guerras dentro de casa, as brigas com as pessoas, vizinhos, né? No trânsito, fechada, você sai xingando, vai, né? Outra coisa que a gente busca, quem é que não quer? Quem é que não quer ser amado? A gente vive procurando, né? Aquela pessoa certa, né? O príncipe encantado. Já foi a época que as mulheres pensavam no príncipe encantado, no cavalo branco, né? A gente vive buscando o amor, seja um amor para a vida toda, seja amor entre amigos, né? Aquelas pessoas que você ama, parentes, né? Mas apesar disso, talvez você sair de casa hoje se sentindo sozinho, no meio de tanta gente, né? Nessa praça aqui, a gente não sabe a história de cada um de vocês, mas vai saber o que passa na cabeça. No meio de tanta gente, numa cidade como essa, cada um de nós é sozinho, vive buscando coisas, buscando amor, gente para se relacionar, mas acaba se sentindo sozinho. Esse é eu, esse sou eu, esse é você. Mas como bons brasileiros, a gente não desiste nunca, certo? Né? A gente sempre tem outra coisa que final de ano a gente vive falando, né? Muita paz, esperança para o ano que vem, muita coisa boa, é isso que eu quero para você e tudo mais. Mas o ano começa e a gente volta para as velhas coisas, né? A gente tem esperança, mas a gente vive trancado dentro de casa, né? Não sabe se sai, se vai voltar, o que vai acontecer na rua, medo de assalto, de bala perdida. Isso é a cidade grande, né? E não é só na cidade grande. Na zona rural a gente vê maldade também. Então, o medo não está só na cidade grande, o medo está dentro do ser humano. Mais uma vez, esse sou eu. Né? Por causa disso, a gente, nos nossos relacionamentos, a gente acaba criando conflitos, como a gente já viu. E uma coisa que a gente precisa, desesperadamente, a gente vive procurando para pôr fim aos conflitos, para trazer a esperança de volta. A gente vive procurando perdão. É isso que a gente quer, né? Mas como eu e você, e a gente não pode negar isso, a gente não tem
egoísmo. Embora a gente procure perdão, a gente acaba envolvido com sentimentos de culpa. E aí vem a pergunta, bom, se eu e você somos assim, se não há solução para isso, quem pode resolver esse problema? A gente lembra de coisas que a gente ouviu quando era pequeno, dentro de casa, papai e mamãe, ou na escolinha, a tia, falando de alguém que pode, de alguma forma, ajudar a resolver esses conflitos. E aí a gente lembra, olha para cima, aí lembra, eu conheço essa história. O ser humano não pode resolver os seus problemas, então a gente se volta para Deus. E como que a gente se volta para Deus? Aí vamos fazer caridade. Nessa busca de Deus, a gente vai fazer caridade, vou para a igreja, procurar uma igreja boa, tratar bem os meus vizinhos, dar esmola, não falar mal de ninguém, eu não bebo, não jogo, não roubo, não mato, não como, não trato Então, eu vou chegando, pensando que com isso estou chegando mais perto de Deus. Afinal, né? Deus é tão bom que quando olha para mim, tão bonzinho assim, ele fala, esse cara é muito legal, eu vou andar com ele. Mas tem uma coisa que dificulta, né? Em tempo de século XXI, há uma palavra proibida, que a gente não gosta dela. Existe uma barreira que, apesar da gente insistir procurar Deus dessa forma, existe uma barreira que tem um nome politicamente incorreto no dia de hoje, mas ela existe. A barreira se chama pecado. Aí você, mas peraí, século XXI você vem falar de pecado, esse negócio é coisa da Idade Média, né? Isso aí é coisa de igreja, para com isso. Não. Né? Deus, quando olhou para o homem e viu, esse cara precisa de ajuda. E aí, em vez de o homem conseguir chegar até Deus, é Deus que vem a encontrar do homem. Deus é que faz isso, por causa do amor dele. E essa barreira que existia, passa a não existir por dele. Como foi que Deus resolveu esse problema? Mandou o filho dele, veio na forma de um filho chamado Jesus. Deus mandou o filho dele para tirar essa barreira, cobrir essa barreira. Aí agora sim, pode pegar Jesus. Só que uma coisa que não foi um acidente, aconteceu de fato. O Filho de Deus, perfeito, o único que conseguia viver uma vida como essa que a gente busca, foi incompreendido, foi pregado na cruz. E aí, pregos do tamanho desse pincel foram colocados em suas mãos, seus pés. Uma coroa de espinhos foi colocada na cabeça dele. Naquele dia, isso é uma realidade. A história está aí para comprovar, apesar de muita gente não acreditar. O que aconteceu foi que a única pessoa perfeita, a única pessoa que conseguia viver à altura desses valores, morreu condenado como um bandido qualquer. O único que não tinha esses pecados nessa barreira morreu como qualquer outro deveria morrer. Agora, o que segurou Jesus naquela cruz? Não foi o prego. O que segurou Jesus naquela cruz foi aquilo que a gente busca. Tanto ele tem por mim e por você. O que segurou Jesus, que era Filho de Deus, que podia sair daquela cruz a hora que quisesse, que segurou ele ali, não foram os pregos, foi
foi o amor que ele tinha por mim e por você. Para que essa barreira fosse tirada e a gente pudesse, agora sim, ir em busca de Deus. Agora, Jesus foi sepultado, mas a Bíblia diz que Jesus não ficou no túmulo. Depois de 3 dias, vocês conhecem a história, acabamos de sair da época da Páscoa, Jesus voltou, ressuscitou depois de 3 dias e voltou para junto da glória que ele tinha com o Pai dele. Mas antes de subir ele falou uma coisa: olha, eu vou voltar e vai ser a hora do ajuste de contas com a humanidade. E ele disse, quando ele voltasse, ele ia encontrar 2 tipos de pessoas que eu vou representar aqui por esses 2 coraçõezinhos. Quando ele voltar, ele vai encontrar 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela que, ouvindo isso tudo, fala: olha, legal, mas dá licença, quem manda na minha vida sou eu, não tem que ouvir isso, né? E o senhor está fora. Desculpa aí, mas isso é muito lindo, mas aqui quem manda sou eu sei o que é melhor para mim. O outro tipo de pessoa que ele vai encontrar quando voltar é aquele que, ouvindo essa história toda, resolve falar: tudo bem, eu acredito, vou entregar a direção da minha vida para você. Você toma conta de mim e eu fico confiando nisso que o Senhor fez por mim. É isso que vai acontecer. E ele disse, não sou eu que estou dizendo, ele disse que quando ele voltar, esse grupo também ia viver para sempre com ele, na glória que ele tinha com o Pai dele. Esse grupo aqui também, coisas que hoje se tornaram politicamente incorretas falar para as pessoas, né? Vão passar a eternidade longe de Deus. Foi o próprio Jesus que falou isso, apesar de ser duro, difícil de ouvir, mas foi o mesmo homem que disse que a gente deve se amar uns aos outros, e a gente sempre fala disso, mas ele também falou disso aqui, e a gente não pode negar. Agora, o que é necessário fazer? Eu e você nascemos aqui, ó, nascemos nesse grupo, o grupo que fala: Deus, eu cuido da minha vida, o Senhor está fora. Mas a gente é convidado, quando ouve essa história, é convidado a fazer algo para passar desse grupo para esse. Uma coisa que a gente deve fazer, que a gente precisa fazer. Mudar. Passar daqui para aqui. Agora, como fazer isso? Eu não tenho forças em mim mesmo para fazer. O que eu preciso é olhar para essa mensagem e acreditar. Preciso. Confiar. Ouvindo essa mensagem, é fácil ouvir. Mais uma vez a gente ouve essas coisas e fala: legal, né? Mas eu prefiro isso aqui. Agora você, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa expressão desse amor tão grande, você deve mudar de vida para fazer isso. Você precisa confiar nisso que ele fez por você. E é isso que a gente veio apresentar. Como o meu amigo falou antes, aquele problema matemático tinha uma solução só. O problema do homem, no seu relacionamento com Deus, não é matemática, mas tem uma solução só. E a solução, a gente querendo ou não, crendo ou não, acreditando ou não, a solução passa por aqui. Então é isso que a gente veio falar, tá? Eu, outras pessoas, meus amigos estão aqui. Tá bom. Se você quiser ficar para conversar mais um pouco, a gente está disponível, tá? Deus abençoe sua vida. Obrigado pela atenção e bom dia para vocês.